Bom, agora gravando, né? Boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos. Irmã Liana chegou agora. Seja bem-vinda, irmã Liana. Deus abençoe. Nós vamos nessa noite, irmãos, ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, tá? No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 69. Nós vamos ler aqui os últimos versículos do capítulo 26 e vamos entrar no capítulo 27, tá? E nós vamos hoje ver dois seres humanos que tinham o mesmo problema, que passavam pelas mesmas dificuldades, porém que tomaram atitudes totalmente diferentes, totalmente opostas. Eram dois discípulos de Jesus, 26 a partir do 69. Eram dois discípulos de Jesus que participaram de tudo que Jesus ensinou, de tudo que ele pensou, que ele falou, que ele fez, que viram o mestre agir de todas as formas como o mestre agiu, tiveram do lado do mestre todo o tempo enquanto ele viveu aqui os 3 anos e meio do seu ministério, viram a sua caminhada, viram o seu sofrimento, viram a sua morte, mas só um viveu para ver a sua ressurreição, porque tomou uma atitude diferente da que o outro tomou. Então vamos entender nessa noite o que é que o Espírito Santo quer dizer para as nossas vidas, amém? Em Mateus 26, a partir do verso 69, diz assim: Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. Verso 7:1. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento, dizendo: Não conheço este homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo decidiram que iam matar Jesus. Amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham lhe dado, dizendo: Pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isto é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata e, saindo dali, foi se enforcar. Irmãos, quem me acompanha durante algum tempo sabe que eu utilizo muito o texto bíblico que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, alguns até muito mais do que isso, trazendo para a realidade dos dias de hoje, né? Eu sei que tem muita gente que prega como se a Bíblia tivesse sido escrita para nós, e não foi. A Bíblia foi escrita para um povo que viveu há mais de 2.000 anos atrás. Porém, as escrituras sagradas que contém na Bíblia, ela é viva e eficaz. Ela é a palavra de Deus escrita. Por isso ela serve tanto para as pessoas que receberam há 2.000 anos atrás, como serve para nós que estamos recebendo ela hoje. Desde que a interpretação seja de acordo com aquilo que verdadeiramente a Bíblia traz para as nossas vidas. E nós estamos diante de um texto que diz muito a respeito do que muita gente está vivendo hoje em dia. Veja bem, Judas e Pedro, pelos grandes mestres da teologia dos dias de hoje, Judas era o homem mais inteligente, intelectualmente falando, que tinha
no meio dos discípulos de Jesus. E Pedro era o menos inteligente, era o mais inculto que tinha. Então eram dois homens que tinham vidas totalmente opostas, que pensavam coisas totalmente diferentes, mas eles foram chamados pelo mestre com o mesmo intuito, de serem discípulos de Jesus. Então, quando Jesus olhava para Judas e quando ele olhava para Pedro, ele os tratava da mesma forma. Ele não tratava Judas melhor do que Pedro, nem Pedro melhor do que Judas. Eles tinham os dois na mesma estima. E os dois, eles tinham um problema muito sério, irmãos, porque eles eram judeus religiosos e eram daqueles que eram fanáticos. Eles esperavam, como todo judeu espera, um Messias que viesse e que formasse um exército em Jerusalém e fosse contra Roma e tomasse à força Jerusalém de Roma e dominasse sobre Roma e depois dominasse sobre o mundo inteiro. Então vocês imaginem quando Judas e Pedro ouviram Jesus dizer assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Ou quando eles ouviram Jesus dizer assim para aquele homem que disse que ia segui-lo por onde quer que ele fosse, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E quando Jesus disse assim para os seus discípulos, ó, se vocês querem vir após mim, peguem a sua cruz e siga-me. Irmão, Jesus tinha dito que aqueles homens que estavam ali, aqueles 12, iam sentar em 12 tronos e iriam julgar as nações. E agora Jesus está dizendo que não tem onde reclinar a cabeça. E agora, nesse momento crítico, onde Pedro está ali na casa do sumo sacerdote, vendo Jesus ser espancado, vendo Jesus ser julgado por um sinédrio que não estava preocupado em inocentar Jesus, eles queriam mesmo era culpá-lo. Levantaram até testemunhas falsas para isso. E o condenaram à morte. E Pedro estava ali, foi o único discípulo que teve coragem de entrar na casa do sacerdote e ficar ali olhando de longe, acompanhando o que estava acontecendo com Jesus. Só que chegou um momento que uma das criadas dali, de tanto ver Pedro andando com Jesus, chegou para ele e disse, olha, você estava com Jesus, não estava? Ele falou, não, eu não estava com ele, eu não conheço esse homem. E se afastou daquela mulher. Daqui a pouco chega outra criada e fala assim, para os que estavam ali, olha, esse homem estava com Jesus de Nazaré. Ele falou, eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse homem. E depois o próprio povo que estava ali ao redor falou para ele, nós temos certeza que você é um dos discípulos dele, porque você fala como ele fala. A tua fala te condena, a tua fala te denuncia. E Pedro começou a praguejar e dizer, vocês estão enganados, eu não conheço esse homem. E a Bíblia diz que se cumpriu o que Jesus tinha dito que ia se cumprir. Que o galo cantou depois de Pedro negá-lo 3 vezes. Então, irmãos, imaginem a situação que Pedro estava agora. A única palavra que nós temos para usar, que nós podemos usar nesse momento, para dizer o que Pedro estava sentindo, é a palavra desilusão. Pedro estava desiludido, porque tudo quanto ele tinha acreditado que ia acontecer, na cabeça dele tinha ido por água abaixo. Porque de acordo com o que Pedro acreditava, que ele ia reinar, sentar num trono e julgar as nações de Israel, agora vendo Jesus morrer, o Messias de Israel morrer, para ele sofreu uma desilusão muito grande. A mesma coisa aconteceu com Judas, quando no outro dia de manhã viu que Jesus tinha sido condenado à morte, que de fato iam matá-lo, ele ia morrer. Judas também sofreu uma desilusão muito grande. E quantas vezes nós, por algum motivo, não sofremos também grandes desilusões? Sejam elas a nível espiritual, ou sejam elas desilusões no trabalho profissional, sejam elas desilusões amorosas. Mas o ser humano está cansado de passar por situações em que ele sofre desilusões. Só que, irmãos, eu tenho uma coisa para dizer que pode parecer estranho para os irmãos, mas você sabe que a desilusão é um dos melhores remédios que existe para a alma? Vocês sabiam disso? A desilusão
é um dos melhores remédios que existe para a alma. E eu vou dizer para você o porquê. Quando alguém é desiludido, o que foi que aconteceu com ele? Em que estado ele estava antes da desilusão? Ele estava no estado ilusório, de ilusão. Ele estava iludido. Seja por que motivo for, seja por um amor, seja por um trabalho mal sucedido, seja por uma amizade, seja por alguém que dizia ser seu amigo e o traiu. Quem sofre uma desilusão estava iludido. Então a melhor coisa que acontece na vida de um ser humano é uma desilusão. Porque a desilusão faz com que você saia das nuvens e venha para o chão da vida, e enxergue a realidade. Eu sei que às vezes viver numa ilusão traz prazer para a mente, traz prazer até para o corpo, mas não traz prazer para o espírito e nem para a alma. O que traz prazer para o espírito e para a alma é a realidade. E foi isso que Jesus pregou durante 3 anos e meio, irmão, foi a realidade. Jesus nunca pregou uma ilusão para ninguém. E é por isso que eu acho, não tenho certeza, que Jesus é totalmente diferente de um monte de líderes religiosos que existe hoje em dia no país e no mundo, que vive iludindo o povo a todo momento, em todas as circunstâncias, tentando tirar interesses próprios disso. Jesus não. Jesus sempre pregou a realidade, ele nunca iludiu ninguém. É por isso que a desilusão, ela é muito boa na vida do ser humano. Quando você sabe que você está encarando algo que vai te levar para a realidade. E quando Pedro sofreu essa desilusão e negou Jesus Cristo 3 vezes e a profecia de Jesus se cumpriu sobre a vida dele, na hora a Bíblia diz, irmãos, que ele saiu dali e foi chorar amargamente, porque ele tinha dito para Jesus que ia com Jesus até a morte, mas ele não cumpriu o que ele disse. E quantas vezes nós também dizemos, Senhor, eu vou contigo até a morte, e não chegamos nem na metade do caminho, já estamos também de alguma forma traindo o Senhor. Mas eu louvo a Deus porque muitos de nós, a maioria esmagadora de nós, toma a mesma atitude que Pedro. Baixa a cabeça, chora amargamente de arrependido, e quando tem de novo um encontro com Jesus, faz exatamente aquilo que Pedro fez. Pede perdão e escuta de Jesus dizer outra realidade profunda que pode até machucar o ego, pode machucar a carne, mas acalenta a alma e o espírito. Pedro, foi o que Jesus disse à beira daquele lago. Pedro, eu orei, eu intercedi por ti, porque Satanás queria te peneirar como um trigo. Mas eu intercedi por ti, porque quando tu te converter, tu vai ser uma bênção para os teus irmãos. Irmãos, Pedro era salvo, mas não era convertido. Pedro tinha salvação, porque Cristo morreu por ele, mas não estava convertido. E Jesus estava dizendo para ele, Pedro, eu vou orar por ti, porque quando tu te converter, tu serás uma bênção para os teus irmãos. E muitas vezes nós ouvimos isso do Espírito Santo clamando em nosso coração, irmão. Agora veja o outro caso, do outro desiludido. Em vez de pegar o mesmo barco que Pedro pegou, um ser humano tão inteligente, tão intelectual como era Judas, em vez de pegar o mesmo barco, deixou que o orgulho subisse ao seu coração. E a Bíblia diz que depois de sofrer aquela desilusão que sofreu, achando que Jesus ia empunhar uma espada e expulsar de Roma, expulsar de Jerusalém todos os romanos e reinar sobre a terra, a Bíblia diz que ele saiu dali e foi se enforcar, foi tirar a própria vida. Enquanto um saiu e foi chorar amargamente, humilde, decepcionado, desiludido, mas humilde, reconhecendo que a sua desilusão lhe trazia para a realidade e colocava os seus pés no chão firme, por mais triste que ele pudesse estar, por mais decepcionado que ele pudesse estar,
por mais profundo, magoado que ele pudesse estar, mas ele estava com o pé no chão. Ele estava encarando a realidade. Ele podia até estar dizendo, eu sou um nada, eu traí o meu Senhor, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu tenho oportunidade de voltar atrás, de me encontrar de novo com ele e de lhe pedir perdão. E eu sei que pela misericórdia com que ele age, ele me perdoará. E é assim que o Senhor age até hoje, irmãos. Nós muitas vezes erramos o caminho, erramos o alvo, fazemos aquilo que está em nosso coração, em nossa mente, metemos os pés pelas mãos, aí sofremos uma desilusão, aí caímos num buraco mais profundo ainda. Quando a gente acha que não tem mais jeito, que a gente vai morrer, que é o último suspiro, a gente sente uma mão arrancando a gente daquele buraco e trazendo para a presença dele, dizendo, eu vou orar por ti, porque quando tu te converter, tu serás uma bênção para os teus irmãos. E essa mão é a mão de Jesus, através do Espírito Santo que em nós habita. E Judas sabia disso. Judas andou com Jesus. Judas viu Jesus agindo. Judas viu Jesus fazendo milagre. Judas viu o encontro de Jesus com Zaqueu, que era um ladrão que ninguém queria falar com ele. Jesus foi lá e o perdoou. Judas viu o encontro de Jesus com a mulher do poço de Jacó, com a samaritana, que ninguém queria falar com ela. E enquanto o povo estava orando em Jerusalém, buscando a Deus, enquanto os outros estavam orando no monte buscando a Deus, Deus estava com a mulher na beira daquele poço. Ele viu quando Jesus teve todos os encontros e o milagre que esses encontros fizeram na vida dessas pessoas que foram encontradas por Jesus. Ele sabia que Jesus podia perdoá-lo e limpar todos os seus pecados, mas ele foi orgulhoso demais para se humilhar diante de Jesus. Ele preferiu sair dali e tirar a própria vida. Então o que nós percebemos aqui, irmãos, é que nós vemos um Deus no centro de todas as coisas, no poder total, como ele disse que tinha poder no céu e na terra, todo o poder lhe foi dado. E de um lado nós temos um caminho e temos um caminho do outro lado. E nós estamos ali na frente dele, também no caminho do meio. Mas quem escolhe ir para a esquerda ou para a direita somos nós. Jesus jamais vai nos obrigar a seguir caminho nenhum. Jesus jamais vai nos obrigar a ir a lugar nenhum. Ele nos ensina, ele nos influencia, ele nos dirige, ele nos impulsiona, mostra o caminho, nos lava, nos limpa, mas quem toma a decisão somos nós. E mais uma vez, como eu disse no começo desse vídeo, Judas foi condenado, não foi porque se enforcou. Judas foi condenado porque existia uma profecia que ele seria o filho da perdição. E nós não somos Judas. Nós podemos até já ter traído o Senhor várias vezes na vida por decisões que tomamos erradas, mas nós não somos Judas. Cada um de nós tem a sua própria vida. Mas muitos hoje em dia ainda, por causa das decepções, por causa das desilusões, têm tomado o caminho de Judas. Eu escuto notícia todo dia de pessoas que tiram a própria vida, irmãos, porque não suportaram a carga, e eu imagino como deve ser pesada a carga de alguém que resolve chegar ao ponto de tirar a própria vida. O próprio Augusto Cury, que é um dos grandes psiquiatras do Brasil hoje em dia, que escreve dezenas, centenas de livros a respeito de muitos assuntos envolvendo a mente, ele diz num livro dele, As 10 Leis para Ser Feliz, que quando alguém se mata, tira a própria vida, ele não está querendo acabar com a vida, ele está querendo acabar com o sofrimento. Então eu imagino o sofrimento que alguém não deve estar passando hoje, agora nesse momento, que está a ponto de tirar a sua própria vida. No meu trabalho, no lugar onde eu efetuo o meu serviço, eu já peguei 2 casos de suicídio. E os dois, as pessoas morreram. Se jogaram lá de cima do shopping e morreram. Então é real, acontece todo dia. E quanto maior é o ambiente, é a cidade, é o lugar, mais acontece. Só que nós temos a oportunidade de seguir o outro caminho. E qual é o outro caminho? É sair dali e chorar amargamente.
Irmãos, por mais desiludido que nós possamos estar, existe uma solução para todos os nossos problemas. Por mais desiludido que nós possamos estar, seja qual for o problema, do tamanho que for, o nosso Deus é um Deus maior do que os nossos problemas. Ele pode nos socorrer, ele pode até olhar na nossa cara e dizer assim: olha, eu vou orar para que tu te converta, para tu ser uma bênção para os teus irmãos. Mas ele jamais vai nos deixar porque nós ainda não estejamos convertidos. Ele jamais vai nos deixar e nos abandonar porque nós estamos desiludidos, até mesmo com ele. Ele jamais vai nos deixar por motivo nenhum neste mundo. Então nós temos um Deus presente, um Deus poderoso, um Deus que opera maravilhas. E esse Deus era o Deus de Pedro e era o Deus de Judas. Mas as duas pessoas em questão hoje aqui, que estavam sofrendo do mesmo problema, que era uma decepção, que era uma desilusão, tomaram caminhos totalmente diferentes. Um percebeu que aquela desilusão lhe trouxe para a realidade, para o chão da vida, e o outro percebeu que para ele já não existia mais nenhuma chance, nenhuma possibilidade, que a única coisa que ele podia fazer agora era dar cabo da própria vida. Foram escolhas, irmãos, que ninguém pode tomar por você, e nem ninguém podia tomar, nem por Pedro e nem por Judas. Só eles podiam tomar essa decisão. A decisão que Pedro tomou, só ele podia tomar. E Deus não o impediu de tomar. A decisão que Judas tomou, só ele podia tomar, e Deus também não o impediu de tomar. Porque o homem ele tem livre-arbítrio, ele tem liberdade. Mas que nessa noite nós venhamos ter a coragem de encarar qualquer desilusão que vier sobre as nossas vidas e fazer dessa desilusão uma bênção para as nossas almas. Porque quando você está desiludido, é sinal que a ilusão passou. É sinal que você está vendo agora o que é real. Você está vendo com clareza o que de fato é a realidade da vida. Então toma a tua decisão baseada naquilo que Cristo pensava, naquilo que Cristo falava e naquilo que Cristo fazia. Porque as nossas vidas são muito preciosas para Ele, primeiramente, depois para nós e depois para aqueles que estão ao nosso redor. Só quem pode impedir o curso no qual nós estamos seguindo é aquele que nos deu a vida. Ele pode, a hora que ele quiser, nos cortar daqui. Mas não vamos nós fazermos isso. Por mais triste que seja a situação, por mais difícil que seja. Hoje eu recebi um exemplo tremendo da parte de Deus na vida de Antônio, de Corina. Aquele homem é um milagre vivo do Senhor. O homem teve 2 tipos de câncer diferentes, teve um monte de doenças que qualquer um de nós talvez nem tivesse sobrevivido a ela. Agora teve um AVC e está lá acenando, dando joinha, lá na cama do hospital, mas está acenando, dando joinha, querendo viver. Querendo sair dali, superar e viver. Então vamos ter essa vontade também, irmãos, de viver. Não é nem só por nós. É por todos aqueles que estão ao nosso redor. É por todos aqueles que precisam de nós. Eu posso citar aqui que eu tenho conhecimento de causa própria. Isso não é profecia, não é conhecimento de causa própria. A bênção que a irmã Núbia, por exemplo, faz com o seu trabalho e com a sua divulgação do evangelho na cidade de Ouro Velho e circunvizinhança, porque eu frequentei a casa da irmã Núbia durante muito tempo e sei como é que a irmã Núbia pensa a respeito do evangelho. Sei o tamanho do coração que ela tem, como ela abriga as pessoas em seu coração e como ela, quando alguém está precisando, dá uma palavra de fé, uma palavra de coragem, de encorajamento. Eu presenciei e tive isso durante muitas vezes quando precisei, na casa dela e na presença dela, quando a gente estava junto. Sei da qualidade da irmã Verta, até estava falando para os irmãos o quanto às vezes, 5 horas da manhã, me manda mensagens das quais eu estou precisando ouvir. E como é que ela sabe disso? Se não é Deus que diz para ela que estou precisando ouvir aquilo. E a gente conversa às vezes horas, são áudios que duram horas, irmão, é ligação que duram horas.
da gente falando, de sendo exortado. Às vezes ela nem sabe que está me exortando, mas está me exortando, e Deus está trabalhando. Sei também da fé, não conheço pessoalmente por muito, mas sei da fé da irmã Leude aí. Tivemos uma oportunidade de ficar aqui um dia, teve um trânsito terrível em São Paulo. Uma viagem que levaria meia hora, eu levei quase 2 horas e meia com a irmã Leude. A gente foi conversando sobre o evangelho o tempo todo. E ela me contando muita coisa sobre ela, o trabalho dela na igreja, sobre sua fé. Então, assim, cada um de nós, a minha mãe, a minha filha, a irmã Coca ali, cuidando do seu pai, a irmã Babi, com tudo que já enfrentou nessa vida. Foram muitas decepções, né, irmã Babi? Foram muitas desilusões. Mas todas elas se trouxeram para a realidade da vida, para o chão. Irmão Jaime, quantos anos de crente, irmão Jaime? 40 anos já? Irmão Jaime tem muitos anos de crente. Eu era adolescente e eu já conheci o irmão Jaime como crente. Então, assim, não é fácil, irmão. Não é fácil. Quantas barreiras nós não já enfrentamos na vida, mas nós estamos aqui. E as pessoas que estão do nosso lado, que estão ao nosso redor, precisam de nós. Nós precisamos continuar firme, porque as pessoas precisam ouvir a palavra do Evangelho. Como disse Verta nessa noite, nós precisamos buscar, irmãos, em oração, precisamos dirigir palavra, vamos buscar, porque as vidas estão se indo, e de uma forma, às vezes, que não deveria ser. Mas, infelizmente, o diabo tem ceifado muitas vidas, tem influenciado pessoas a tomarem caminhos dos quais não são os que Deus quer que eles tomem para a vida deles. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a igreja ela continua sendo vitoriosa como ela sempre foi. E a igreja continuará sendo vitoriosa sempre. E enquanto nós estivermos aqui fazendo parte da igreja, enquanto o Senhor não nos chamar, nós vamos fazer parte desse povo que é um povo vitorioso para a honra e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos e que a gente possa mesmo se revestir das armaduras de Deus e saber que tudo aquilo que vem contra nós, é para nos deixar cada vez mais forte, porque nada pode destruir o povo de Deus. E sabe por que nada pode destruir o povo de Deus? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Deus abençoe a igreja.